Fala, rapaziada, tudo bem? Estamos começando mais uma aula sobre todo sábado, 10 horas da manhã, você tem um encontro marcado com saúde, performance e bem-estar. Esse é o espaço, né, que o nosso canal disponibiliza para a gente poder falar sobre esses assuntos que hoje buscamos um profissional renomado na área da corrida, da bike e da natação, que juntando da triatlon ou Ironman. Exatamente, mas é isso aí. É isso, né? Que bacana, né, cara? A gente escolheu esse assunto porque, assim como o beach tênis, que foi uma das aulas que você já conferiu nessa segunda temporada, são esportes que durante o verão aumenta muito a prática. E o Frank Silvestrin, que é o nosso convidado de hoje, cara, ele é a definição da consistência com a alta performance. O cara é triatleta profissional há mais de 15 anos, ele tem histórico de top 3 no Ironman Brasil. Isso é uma loucura, velho. E também classificação para o Mundial do Ironman, óbvio, profissional, de Kona, em 2019. Além disso, ele é educador físico aqui, formado pela PUC. Olha aí, que bacana. Sempre. Unindo a experiência e a prática que a gente justamente quer com esse rigor científico para uma aula sobre. É ótimo a gente poder ouvir quem mais entende do assunto. E ó, deixa eu mandar um abraço para os nossos parceiros. PUC, né? O centro do movimento da PUC. O Rafa acabou de falar que o Frank é formado na PUC e a PUC está aqui. Do outro lado da rua tem todo o centro do movimento, onde você pode, algo 360 mesmo, poder se descobrir, né? Uma equipe multidisciplinar, atendimento integrado e foco no que realmente importa para você. Baden Torrefação de Cafés Especiais, também Baden está conosco. Armazém Box 18, Starta, que é uma soft tech dedicada a transformar seguros e saúde, além de Vivari Sleep Center, o colchão que a gente dorme, e Cienza Pharma, os melhores manipulados. Na Cienza também é onde a gente usa os nossos suplementos. Suplementação, assim, a gente pensa em longevidade, às vezes as pessoas buscam para doenças autoimunes, ou seja, quer fazer alguma coisa específica, prescrita pelo profissional de saúde, vai lá na Cienza, que é de credibilidade. Vai lá na Cienza, fica ali na Silva Jardim. Ó, vamos fazer a vinheta e aí vamos voltar para essa aula que eu tô muito curioso para conversar com o Frank, eu tenho certeza que a gente vai desfrutar muito desse momento, tá bom? Tamo junto, deixa o like, o seu comentário e vamos para a aula. Agora sim, rapaziada, depois da vinheta a gente já pode anunciar não, né? Dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. E eu vou deixar o Rafa, porque o Rafa é o nosso produtor oficial aqui do programa. E é ele que faz sempre as vezes da casa, convidando os nossos convidados. E hoje é um assunto que eu adoro, porque sou praticante assíduo. E tô cheio de dúvidas, porque temos um profissional da área. Exatamente. Rafa. Tu é praticante de uma das modalidades, duas já, né? E duas, aí esse cara ainda vai elevar o nível aqui, né? O nosso convidado, ele não apenas pratica o esporte de endurance, que é a corrida, a natação, a pedalada também, mas ele tá nessa vida no triatlon há 25 anos, Duda. 25 anos, e ele foi terceiro colocado no Ironman Brasil, diversas vezes top 10 e carrega um sonho que muito triatleta gostaria, que é justamente competir no Ironman de Kona, que é lá no Havaí. Isso foi em 2019, né? Então, uma aula hoje é exatamente quem entende os dois lados, que é o Frank Silvestrin, que ele é educador físico, ele também tem sua assessoria esportiva e atleta de triatlon, e a gente vai falar de todas essas modalidades do endurance. Frank, seja muito bem-vindo. Nossa, que belo currículo, Frank. Obrigado. Tá de parabéns. Obrigado pelo convite. Já conhecia um pouquinho mais o Rafa de longa data e o Duda acompanhando aqui no programa. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Muito obrigado pela tua presença. Vieste correndo, nadando ou pedalando? Não, mas ainda a frequência cardíaca deve estar um pouquinho alta porque eu pedalei não faz muito tempo, né? Para quem gosta de pedalar, infelizmente ou felizmente, porque tu ganha o dia acordando muito cedo, né? O dia rende, tu resolve a vida, mas também te priva um pouco, né? Às vezes do sono. Então eu pedalei das 5 às 6h30 da manhã. Meu Deus. Não para estar aqui, porque é o horário mesmo que é mais seguro. E aí, não sou só eu que estou lá, tinha mais de, pelo menos, umas 300 pessoas. Hoje isso? Hoje. E todas terças e quintas,
pedalando. Os corredores, quem gosta de correr, chega mais perto das 6 e os ciclistas às 5. 4h40 sai de casa, às 5 está na orla. O bom é que agora no verão, às 5 está claro. Sim, Né? verdade. Se tu olhar no celular, diz que... É a hora que eu vou fazer xixi, Frank. Eu faço xixi, volto, eu vejo na janela... Já tá claro. o Já sol tem já... gente correndo já tá claro. ali, né? E agora eu vou começar a pensar, cara, rapaz, o Frank já tá na rua. Mas tu já foi, certamente, algum dia correr às 6 da manhã, às 5h30. Eu já corri cedinho já. E o cara volta para casa Não, é uma faceiro. delícia, cara. É uma delícia. Frank, eu tô de sacanagem contigo. Mas isso não é para a gente motivar as pessoas também a irem nesse horário, é porque é cultural. A gente mora num estado que é muito frio, então não é cultural aqui tu sair às 5 da manhã. Tem que vencer várias desconfortos. Cara, não é fácil tu construir isso. Tá roubando a minha pergunta. Eu vou fazer pra gente ter o corte. Por que as pessoas que fazem esse tipo de treinamento, corrida, bicicleta e a natação, menos um pouco, mas por que a corrida e a bicicleta, principalmente, as pessoas acordam tão cedo para treinar? Tem várias explicações, né? Mas uma delas, a gente precisa encaixar o esporte na nossa rotina. Então, também por uma questão de horário. Muitas vezes tu não consegue dar uma pausa às 10 da manhã e vou lá treinar ao meio-dia. Também não. Então, o melhor horário é aquele horário que tu acorda. E o horário que tu tem mais energia, depois que tu desperta, vence um pouquinho aquela preguiça, é de manhã. É onde tu tem mais energia, tu está carregado, né, tuas baterias. E acabou que isso é global, é mundial, né? As pessoas têm esse hábito de fazer o esporte de manhã cedo, porque depois tu tem que trabalhar, tem a família, tem o resto do dia. Mas aqui, no Sul especialmente, quer ver quem de vocês aqui não foi já pro Nordeste? Assim... Né? Primeiro, a lua, né? Muito cedo. Muito cedo. Muito cedo já muda tudo. Então, as pessoas começam também a já acordar muito mais cedo. E lá tem uma questão de temperatura, calor. Então, todo mundo vai praticar, independente se for correr. Vai para a musculação também muito cedo. As academias abrem às 5 horas no Norte, aqui no nosso, né, no Nordeste. Aqui, não. Então, mas está mudando isso, muito. Porque hoje o cliente de uma academia, ele vai para a academia se ela abre às 6 da manhã. Né? Muitos exigem, querem isso. Até por uma mudança, né, que a gente está vendo de hábitos, né? Tanta gente procurando atividade física. A gente está falando da corrida, mas não é só a corrida, né? As academias estão cheias, né? E linkado a isso, Frank, eu vejo hoje muitos empresários, muitos CEOs, gente que já venceu na vida, acordando cedo, né, para praticar essas atividades de endurance, de desgaste físico, né, pesado. O que motiva essas pessoas? O que está levando? Virou o novo golfe dessa alta sociedade, essa prática desse esporte? Sim, muito provável, né, pelo desafio. O desafio de buscar uma nova superação. E pessoas que já passaram por grandes empresas, que têm uma responsabilidade, eles querem também esse algo a mais, né? Eles estão sempre buscando melhorar, estão sempre procurando um novo desafio. E chega um momento, e não é à toa que a idade média dos corredores, maratonistas ou até mesmo triatletas é acima de 35 anos, a idade média, né? Uhum. Não quer dizer que tu tem que começar só depois dos 35. Mas os CEOs, os grandes, né, empresários ou lideranças, eles já estão também nessa idade. E chega um ponto que eles já fizeram tanto, já buscaram tantos desafios que agora eles querem um novo desafio. E o esporte carrega, né? O Rafa sabe, você sabe, carrega tantos benefícios, tantas transformações que vão muito além da tua condição física, né? Então, acaba que tu inspira teu time, tu inspira a tua equipe, né? Tu traz uma outra energia, tu renova a energia da tua equipe pelo exemplo. Perfeito. Pelo processo, está passando por um processo de desgaste, enfim. Mas tu como treinador, olhando eles, fisiologicamente, a gente sabe que o esporte de endurance, ele te dá uma certa recompensa de vício, né? De dopamina. Tu percebe, talvez, que eles possam estar buscando aliviar o estresse deles, talvez uma supercompensação do nível de vida estressante que eles têm dentro desses tipos de esportes ou não? O que tu percebe disso? Também, a gente percebe que muitos continuam estressados também, né? E tem que cuidar, porque o esporte, dependendo do esporte, ele não é para todo mundo, né? Isso a gente tá generalizando. O esporte é sim para a maioria, mas depende do esporte, aquele que vai se encaixar para ti. Como que alguém que é enfermeiro faz plantão, 3 plantões por semana, mal dorme, tem o sono todo privado? Como é que tu vai encaixar 3 esportes para essa pessoa? É difícil. Ela vai começar, vai abandonar e vai se frustrar ainda. Então, mas tem pessoas que são muito dependentes, né?
né, da adrenalina, né, da dopamina. Assim, então, tem pessoas que precisam de um novo desafio. Então, o triatlon que a gente está falando não é para todo mundo, né? Começa pela corrida, então. Começa por um esporte, experimenta. Depois tu vai adicionando os outros se conseguir, né? Porque a vida tem que ser um equilíbrio, né? Equilibrar os pratos, né? Não, eu acho que... Bom, agora a gente começou a entrar no assunto que é onde eu queria tentar entender, assim. Como é que se começa o vício de correr, de nadar e depois de pedalar, né? Que são esportes difíceis de serem praticados, né? A natação tu precisa de uma piscina, né? A bicicleta tu precisa de uma bicicleta que não vá te prejudicar se tu fizer com alta intensidade. Questão de segurança também, né? Também. Não vai sair né? pedalando em qualquer lugar aqui em Porto Alegre, na cidade, né? Exatamente, perigoso, né? Perigoso. Tu tem que saber onde tu vai pedalar. E a corrida, cara, se tu não fizer de uma forma segura, tu vai ter uma lesão a curto prazo, né? Quem tem uma distância razoável. Eu queria entender como é que começa o processo para alguém que é amador entrar nessa vida de vício que é bonito de ver, mas é difícil de fazer. Primeiro, não cai na roubada da mídia social do Instagram, né? Na roubada, porque ali é a Disneyland. Ali é lindo, né? Ali é lindo. Pega pessoas que não trabalham, pessoas que são herdeiros, pessoas que, né, já estão com a vida ganha, aposentados. E nem sempre tudo que é bonito, né, é verdade. Então, primeira coisa, eu digo assim, busca ajuda de um profissional ou então busca ajuda de um amigo que já pratica esse esporte há muito tempo. E troca uma ideia, conversa, porque é complexo, né? O triatlon são 3 modalidades. A aprendizagem também, motora, a natação tem muitos fundamentos. Então, se tu nunca nadou desde pequeno, talvez tu possa até carregar algum trauma. E isso pode ser frustrante. Então, o ideal mesmo é começar por um esporte, vivenciar ele, depois tu vai adicionando o segundo esporte. Se tu já tem uma facilidade para correr, beleza, então vamos adicionar talvez a bicicleta, e aí precisa de uma ajuda também para entender aonde pedalar, como pedalar. Às vezes tu tem que deixar esse aluno, esse atleta, na bike indoor, dentro da academia, vai condicionando um pouquinho, e aí depois vão para a rua. E a escolha do equipamento também, porque tu não precisa gastar milhões para tu começar, né? Pode ser por uma mountain bike, uma bicicleta mais comum, e depois ir migrando para uma bike de pneu fino. E aí tu depois adiciona a corrida. Então tu tem que avaliar caso por caso, né? Tem atletas Geralmente começa pela corrida, tô certo? Pela corrida, a grande maioria, né? Muitos, inclusive, é mais fácil, é mais fácil, né? E mais acessível, né? Perfeito, e há um percentual muito grande e expressivo, diria que a maioria dos novos triatletas, eles vêm da corrida. Da corrida. Ele já transitou, já correu tantas provas, né? Já correu tantas distâncias. Ele já se desafiou tanto na corrida que ele passa a querer se desafiar Um pouquinho mais. num outro esporte. Não é difícil. Cara, Ou ele machucou correndo, e aí foi no fisioterapeuta, no médico, o médico disse, vai nadar. vai nadar. Conheço essa história. Pô, tem bastante. Ou vai pedalar, que tu não tem o impacto, não tem aquela carga, né, mecânica, e aí tu consegue proteger, inclusive um pouquinho, fortalecer o teu joelho, porque tu reforça o teu quadríceps, protege o teu joelho, e às vezes tu consegue melhorar a condição dele de saúde e a lesão também, e recuperar esse atleta pedalando. Então a bike é o menos lesivo, tirando a segurança, quedas, risco. O ciclismo, muito difícil um atleta se machucar pedalando, muito difícil mesmo. Inclusive atletas bem avançados. Agora a corrida, né, estatisticamente, ela machuca muito mais. Mas é o que me dá mais prazer das duas que eu pratico. É eu mesmo? amo correr, velho. É muito bom. A natação, ela é prazerosa, assim. Eu acho que ela me preenche mais mentalmente. Eu fico mais... É mais terapêutico. Mas a corrida, pra mim, é mais performático. Assim, eu gosto de performar ali. Eu gosto de querer baixar meu tempo, sabe? Te desafiar. Mais do que a natação. O que tu ia perguntar que eu te interrompi? Não, tá ótimo. Eu queria justamente entrar nessa parte que tu falou um ponto muito legal, Duda, que é essa questão do Instagram, que as pessoas olham a parte bonita, né? Só que tem um sofrimento, tem uma dedicação muito grande por trás. Tu já viu atletas terem prejuízo de... Atletas não, pessoas que tu começa a treinar assim, que começam a se dedicar tanto pro esporte, que começa a influenciar daí negativamente na sua vida, seja social, seja com a família, seja no trabalho. Muitos. O Ironman é um fator, né? E aqui, por isso que eu falo, o cara, uma vez sentou um cara na cadeira, assim, queria uma entrevista para começar a treinar, eu gosto de conversar com
com quem vai começar. O cara sentou e disse, eu quero fazer um Ironman. Eu falei para ele... Assim, do nada? Do nada. Eu falei, muito bem. Então, tu chega em casa, conversa com a tua esposa, que tu vai treinar tantas horas, né? No mês de março, abril e maio, tu vai treinar numa média de 15 horas por semana. Conversa tudo isso com ela. Que tu vai chegar cansado, que tu vai estar moído, porque o cara não está nem adaptado às horas, às 5 horas, 6 horas de treino. Então, primeiro, avisa e conversa com a tua mulher, porque muitos se separam. Caramba, muitos. velho. O Ironman é uma válvula, né? Para alguns, uma válvula de escape, beleza? Consegue, né, botar toda a energia que precisa, né? E para muitos não consegue equilibrar a vida. Na verdade, desequilibra. Porque tu perde o foco, tu perde, né, as tuas prioridades, que é a família, que é o trabalho. Caramba, Já vi atletas perderem, alunos perderem a sua posição de trabalho, o seu cargo. Isso não, mais no Ironman. Agora, a separação, aí eu posso contar aqui. Mas tem um lado bom também, o esporte também une as pessoas. Muitos se conheceram através do esporte. Eu ia dizer, então né? é os dois lados, né? A gente não está levando para o extremo, mas Ironman é demais, é o extremo. Tudo que é demais, né? É uma questão de alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa. Começa por uma provinha curta, começa treinando, daí vamos construir isso 2, 3 anos, aí te inscreve no Ironman. Mas eu fiquei curioso, o rapaz conseguiu fazer uma prova de Ironman? Esse cara até, especialmente, ele muito legal o caso dele até, ele nunca mais fez o Ironman, ele fez só aquele. Então ele conseguiu concluir o sonho dele. Conseguiu concluir aquele e se separou muito depois. Tá, então não foi por causa do Ironman. Não foi por causa do Ironman. Mas esse cara, ele cheguei a me arrepiar na época, assim, porque foi muito bonito. Eu ainda não era pai. Não, perdão, meu filho já tinha nascido. Então eu entendi muito bem o recado dele. Porque ele chegou e disse assim, eu quero fazer um Ironman. Eu, cara, mas por quê? Eu gosto de perguntar, entender, né? Por que o cara quer fazer? O que motiva ele? Né? Se vem de dentro, se vem de fora, se é porque o cara quer, se é uma questão de ego. Parênteses, o Ironman é como é a prova, só para quem não sabe. É uma prova que vai durar no mínimo 12 horas, para a média das pessoas. 12 horas fazendo exercício, né? Nadando primeiro, 3.800, nadando 3 km e 800 metros, pedalando 180 km, indo até Torres, e depois correndo a maratona 42 km. Né? E tu tem tempo de corte. Tu larga às 7 da manhã, tu tem que chegar até a meia-noite. Senão tu vai juntar os cones lá junto com o caminhão e não vai ter ninguém na chegada. E esse cara sentou e eu comecei a sentir, eu disse, tu já está inscrito? Já estou inscrito. Ele já estava inscrito, velho. Cara, Ele botou a meta, né? Perfeito. Falta 6 meses para a prova. Vamos treinar. Mas o que te levou a te inscrever? Eu falei, cara, eu quero ter um filho. Eu vou ter um filho. Não sei quando, daqui 1, 2, 3 anos. E eu só quero fazer o Ironman para poder contar para ele o processo. Foda. Legal. Legal, né? Não foi para tatuar o M lá de Ironman. Foi para ele poder contar para o filho. E ele foi pai. Ele é pai hoje. E o filho já está com 5, 6 anos, perto da idade, quase a idade do meu filho. Legal, história, né? Pô. E ele não continuou fazendo Ironman, mas ele faz esporte. Isso é o mais legal, né? Maravilhoso, cara. Então, para ser um exemplo pro filho. Porra. E agora tu falou, a maioria que faz o Ironman, de fato, é um negócio, assim, fantástico, né? Quem conclui tudo que tu falou, 13.800, 180 e mais 42 de corrida, de fato, é um Ironman mesmo. As pessoas que concluem essa aventura costumam tatuar... É um motivo de orgulho completo. É a segunda tatuagem, né? A segunda tatuagem mais feita, né? A gente pode dizer, mais realizada no mundo. Então, só para a gente ter noção do poder da marca Ironman. Olha o poder da marca, né? Então a gente está falando aí nos Estados Unidos tem mais de 180 provas da marca Ironman, fora as que não são da marca da bandeira Ironman, né? Que daí tem outro nome, mas tem a distância. Depois existe o meio Ironman também, mas esse não pode tatuar só a metade, né? Só Não. Que nem meia maratona, não só o meio Ironman. Caramba, é a segunda tatuagem mais feita, velho. Cara, você não sabia? Eu fiquei curioso para saber a primeira agora. Deve ser o símbolo do Grêmio. Depois alguém coloca aí no chat GPT para... alguém vai...
vai nos descobrir aqui. Ô, meu, mas Eu queria perguntar em relação a isso, Frank. A gente vê, então, muitas pessoas buscando, muitas pessoas treinando. Pô, muito bom, né? Muito bom. Convidado Ainda bem que ele voltou de Garopaba. de excelência, é verdade. E a gente vê muitas pessoas treinando. Até a gente passou aqui com o Rodrigo Bodanese na primeira temporada, que é teu amigo, treina contigo. E nós falamos dos modelos de treinamento. E a pessoa que entra numa competição não, num treinamento de endurance, seja corrida, natação, pedalada, ela tem o costume de achar que dar o máximo em cada treino vai fazer com que ela melhore rápido, sendo que vocês, que são atletas de elite, você treinam naquele modelo 80-20, né? Ou me corrija se eu estou errado, mas perto é mais disso, tradicional, sim. perto disso, né? Ou seja, a maior faixa de tempo numa zona mais light, mais tranquila, zona 2, e com pequenos picos de alta intensidade. Então, qual é o grande erro da pessoa que está entrando agora e acha que todo dia, se eu me esforçar um pouco mais, se eu der um pouco mais, sair estapufado do treino aqui, eu vou estar evoluindo? Onde é que está o gap, o erro nisso? Acredito que a maioria dos treinadores, né, já estão preparados para dar essa resposta e conduzir. Então, o grande erro é também não procurar o chat GPT para querer. E, né, já chegou vários alunos para nós que vieram. Então, primeiro é não buscar ajuda de um profissional. Tu citou o Bodanese, que é um cardiologista, passar por um médico. Né? A grande maioria que está nos escutando tem um convênio. Então não vai ter nenhum... O Bodanese também é atleta, né? Também é atleta, então é muito legal tu ter uma relação de um cardiologista do esporte, assim como a mulher tem o gineco, que vai acompanhar ela a vida inteira. Por que o homem não pode ter um médico que vai acompanhar a saúde dele, né? E direcionar, não, agora tu tem que ir aqui, agora tu tem que ir... para fazer uma gestão da tua saúde. Então há uma questão também de preconceito, né? De quebrar um pouco desse tabu. Então procurar ajuda, em primeiro lugar, procurar orientação, porque cada aluno, cada atleta, cada pessoa responde de uma forma completamente diferente. Então, eu posso dar volume para aquele atleta e ele responder ao volume com baixa intensidade e ele reagir muito bem, o que é positivo. Tu ir gradualmente adicionando volume, fazer uma boa base aeróbia para ele, construir o pilar dele para lá na frente botar intensidade. E esse cara realmente pode se favorecer muito com isso, né? A nível de metabolismo, a nível de condição muscular, tudo. Mas tem atletas que tu bota um pouquinho mais de volume, ele lesiona, né? E aí tu tem que entender também a questão psico do atleta, né? Se ele está pronto para receber, qual é o background dele? Se ele está pronto para receber tantas horas de treino, e tu tem que ir devagarinho, que nem a gente falou, né? Das 3 modalidades, na corrida a mesma coisa. Na corrida é volume, é adicionando quilometragem, depois frequência, quantas vezes por semana, ele vai começar com menos. E depois a gente sabe que um fator muito determinante para o sucesso na corrida, para a melhora, é a frequência de treino, o volume de treino. Então, é frequência e volume. Né? Não adianta tu correr 2 vezes na semana e botar 20 km em cada dia para tu correr 5. Então, vai correr 10, e lá no 4º dia, talvez, ou na 3ª sessão, botar esse volume. Então, para cada atleta, ele responde de uma forma diferente e ele precisa ir gradualmente evoluindo nessas variáveis do treinamento para ele entender depois, lá na frente, estar preparado para receber uma carga mais alta. Uhum. Mas sim, predomina, a maioria dos nossos treinos são em baixa intensidade, mas é a maioria mesmo. E aquele treino forte, que é o treino bonito do Instagram, que mostra o cara correndo, Isso aí. aquele... Nossa, tinha que ter o backstage ali mostrando os bastidores, porque o cara correu só 100 metros. Sim, para aquela foto. Para aquela foto. Exato. E não... Posicionamento perfeito. É, perfeito, aquela passada bonita, aquela velocidade, né, rápida. Mas aquilo ali, às vezes, não é a verdade. Deixa eu te perguntar quais são as características que tu vê, que tu enxerga, né, numa pessoa comum, num amador, que preenchem assim, a possibilidade de poder fazer uma boa corrida, uma natação e tudo mais. A pessoa, o que ela precisa ter, quais são as características do perfil também? É multifatorial, né? Assim, tem que avaliar muitas variáveis, né? Claro que se o cara está com o peso em dia, se o cara vai te relatar que tem uma condição de saúde prévia muito boa, né? Que já fez algum esporte quando pequeno, isso é muito favorável, né? Se o cara tem também hoje tempo na vida dele, se ele está decidido mesmo a mudar, né? Porque é uma questão de decisão, o cara tem que estar realmente afim, com vontade. Mas mesmo às vezes não estando muito afim, tu falou, né? Que tu te sente muito bem treinando. Às vezes tem gente que tem essa sensação desde o início. E tem muita gente que não vai ter essa descarga, essas reações, não vai ter né, essa... o cara tá lá
né, no barato da corrida, o cara vai demorar muito para chegar nesse barato, para se sentir muito bem correndo. Então o cara vai ter que vencer primeiro a preguiça, vai ter que vencer muito a zona de conforto para lá na frente, depois que ele conseguir correr um pouquinho melhor, sentir o barato da corrida, sentir essas descargas, essas reações de prazer. Ah, é muito bom, velho. Lá na frente. Em termos de características que eu te perguntei, eu fico imaginando muito assim, qualquer pessoa que, porventura, decidir começar a correr numa frequência, numa alta intensidade maior, ela vai conseguir? A grande maioria vai evoluir, né? A gente não consegue determinar a qual condição ela pode chegar, a qual métrica, né? Ou qual o ritmo que ela pode chegar numa maratona, né? Isso vai depender de muitas variáveis. Para alto rendimento, tu consegue. Com 12, 13 anos, a gente já consegue dizer se um atleta vai ser um atleta de altíssimo nível, mais perto dos 14, 15, tu consegue ser mais preciso. Por isso que as peneiras lá no Quênia acontecem com 15 anos, a maioria, submetem os atletas a um teste. Esse teste já se sabe qual o percentual que ele tem de melhora até aos 18 anos. Ou com 21 anos. Ou então no ciclo de vida esportiva, 10 anos para frente, que ele vai estar talvez no auge da carreira dele. Já se sabe que se ele não correr para 15 minutos com 15 anos, os 5 quilômetros, ele não vai correr para 12, 50, para 13 minutos, esses 5 quilômetros em 15 minutos? Isso a peneira para o alto rendimento, com 15 anos. 3 por quilômetro, 20 quilômetros por hora. Isso é inacreditável. Mas aí a gente está falando do alto rendimento. Não, agora chega, mas é comum eventualmente chegar um sem noção, né, que quer correr, né, uma maratona, não para 2 horas e 2, né, óbvio. Sim. Mas chega muito sem noção, achando que, fazendo essa pergunta, mas já chegando com a resposta e dizendo que quer correr a maratona para 2 horas e 30. Impossível, cara. Então, Alinhamento, expectativa. exato. Então tá ali o treinador para com calma. Para baixar a bola dele. Para baixar a bola dele. Uma vez chegou um aluno para mim e disse assim: Boa. Bah, professor, Adoro isso que eu história, gosto. professor, eu saí da outra assessoria, do outro treinador. Eu disse: mas por quê, cara? Tu estava tão bem, né, assessorado aqui em Porto Alegre, tem diversas vários caras assessorias, bons, né? né? Tem muita gente boa. Daí ele disse: porque o professor não acreditou em mim. Deve ser porque não era mesmo. Daí ele não me deu bola. Daí eu fui tentando entender, né? Porque a expectativa do cara estava muito alta. Ele queria fazer um pace de quanto no quilômetro? Não, e às vezes o professor também já está um pouco de saco cheio, porque deve ter uns 10 desses, daí ele talvez não deu realmente bola pro cara naquele... Ou deu a resposta que o cara não queria ouvir naquele momento. E olha, Mas é o cara que queria fazer a maratona para 2 horas e 30 e 1 ano de treinamento. Que é o pace que dá quanto daí? A gente está falando de 3h40 por quilômetro, 3h38. É possível. É difícil. Né? Em 1 ano, não tem como. É impossível. Né? Impossível. Não, é impossível mesmo. E já chegou mulher também. Mulheres também acontece isso, não é só com homem. Então, Sim, cara. essa quebra de expectativa tem que existir. O treinador tem que dizer a verdade, né? Mas com cuidado. Né? Cara, eu nunca corri maratona. A minha pergunta é a seguinte. Correr com mais pessoas, o teu desempenho melhora, parece. Né? Na verdade, o que melhora, o Rafa pode explicar algumas teoria da fadiga, porque até hoje ele é muito estudado, tem diversos fatores, mas correr com mais pessoas diminui a tua percepção de esforço. Tá. E isso é muito importante. Né? Tu diminui também um pouco dos pensamentos. Tu para de pensar do que não deve, tu para de pensar na dor muscular, tu para de pensar no desconforto da respiração. Então, tu te distrai da dor. E uma teoria da fadiga diz que a fadiga ela é uma decisão que começa antes da dor, que é uma decisão que começa no teu cérebro. Né? Então, o que te motiva num sprint final a tolerar mais o esforço? Talvez é o cara que está do teu lado, tu quer ganhar dele. Verdade. E tu treina isso? Essa tolerância com o cara do teu lado? Né? Esse sprint final. Então, é importante estar num grupo. E para socializar, te distrair, né? Às vezes conhecer alguém, namorar. Não, então, é legal. O grupo hoje em dia, muita gente começa a treinar para buscar relacionamentos. Não, porque quem é que não quer um relacionamento saudável? Alguém que está fazendo esporte, cara. Isso é legal mesmo. Né? Então, é um filtro já. Isso é verdade. Não, eu ia dizer, a maioria, provavelmente os melhores
paces, né, o ritmo por quilômetro das pessoas é dentro de uma competição, né? Deveria. Nem sempre. Nem sempre, porque para muitos é no Instagram. Não, é a maior verdade do mundo. Não, eu digo, Uma grande dificuldade, hoje mais do que nunca, e o atleta de alto rendimento tem muito isso. Quantos atletas tu sabe que treinou bem, chegou lá na Copa do Mundo e... fracassou. O cara vai me dizer que o pênalti é uma questão de loteria? Não, tu pode me dizer que cobrar o pênalti pode ser uma condição que envolve variáveis psico, pressão, né? Mas é uma condição física, treinável, uma questão de habilidade. Então, tem que levar isso em consideração. Não, eu achei que era porque justamente pelo fator de mais pessoas em volta. Não, ajuda, com certeza, mas tem gente que não consegue entregar no dia da prova aquilo que treinou, né? Esse é o grande... O treinador está ali também para contribuir Muito nisso. por Há causa uma grande disso. dificuldade, porque o dia da prova tá tudo a teu favor para tu entregar, inclusive o cenário que tu falou, né? As pessoas estão ali, várias pessoas contigo, e aí tu vai, uma te leva para frente, a outra ainda na corrida um motiva o outro, vai batendo papo, né? Às vezes tem tempo para conversar um pouquinho, para um dizer, vamos junto, que ritmo tu tá? Ah, eu tô a 4 por quilômetro, então eu também vou, então vamos, e vai criando grupos ali. Então, o cenário está perfeito, está descansado, descansou 5, 6 dias, fez um polimento, né? Uma compensação no treino, tirou a carga, dormiu mais, te alimentou melhor, carregou o carboidrato. A teoria é que no dia da prova tu vai estar com as baterias carregadas. Exatamente. Tem uma frase que eu acho muito bacana de uma psicóloga esportiva americana, que ela diz que o treino ele é 80% físico, 20% mental. A competição ela é 80% mental, 20% física. Exato. Porque a cabeça tem que estar muito boa naquela hora ali. E ela pode te jogar para frente quanto para trás. Às vezes, exatamente, porque às vezes o treinador ele está com dois atletas olímpicos que vão para a Olimpíada, com a mesma condição física, parâmetros parecidos, VO2, já passaram lá por vários testes, mas a gente sabe que um tem um perfil mental, né? E isso vem da educação, às vezes vem do como é que o cara foi educado. Então, a questão mental é o que muitas vezes define os atletas, porque treinamento, né, ciência do treinamento, a maioria do alto nível está recebendo o mesmo nível de treinamento, né? Não se esconde mais. Né? Às vezes ainda troca de treinador, o cara tem... não, se o atleta ganhou, então agora eu vou começar a treinar com aquele outro treinador também. E se muda de país, muda de cidade. E às vezes o cara não responde com aquele outro treinador. Aí é outra variável, né? É outra variável. E às vezes a variável, muitas vezes ela é mental, aquilo que o cara já está pronto para ganhar e o cara que está pronto para perder. Exato. Porque chegou na competição, tu já fez o que tinha que fazer. É hora de executar o que tu preparou no teu corpo. Aí é justamente a cabeça que vai dando esse direcionamento. Mas tu falou uma coisa muito legal da questão de carregar o carboidrato. E me veio na cabeça aquelas pessoas, seja da corrida, do Ironman, com o gelzinho de carboidrato, né, utilizando a cada X minutos perfeitamente controlado. E hoje em dia a nutrição esportiva ela vem muito com essa questão de volume de absorção e principalmente treinamento também do teu intestino para absorver esse carboidrato. Como é que é na prática hoje para ti, fazendo uma prova de endurance, como é que tu leva, como é que tu aplica isso e como é que tu treina o teu estômago para cada vez absorver mais o carboidrato ao longo? Eu vou tentar responder, mas eu vou só dar uma volta rápida para a gente também, depois me ajuda a não esquecer a resposta, porque a corrida todo mundo está vendo que está no maior, né? Está no hype. Está no hype. Tá no boom da corrida. Exato. Né? O cara que não corre, tu quer convencer a correr, vamos correr porque é bom. E aí tem muita gente correndo e os números não mentem. Né? A corrida, ano passado, foi o segundo esporte mais praticado, segundo algumas fontes. Esse ano continua em crescimento. E ainda acredito que esse ciclo vai continuar por mais alguns anos, talvez 2, 3 anos, ainda num crescimento exponencial. Assim. Acredito muito... É o que a gente está vendo, diferente um pouco do final do ano passado, a gente está vendo... E a indústria crescendo muito. Perfeito. E aí vem a indústria da nutrição, e aí vem os géis, né? Vem o carboidrato, vem suplementação. Então, para a maioria das pessoas que já estão correndo, que começaram a correr na preparação, não precisa do gel. A maioria não precisa de um gelzinho, principalmente para corrida. Porque o cara só vai correr mais do que 1h30,
se o cara está treinando por uma distância longa. Senão não tem por que tu ficar correndo 1h30, é muito longo, é muito volume. 2 horas, então. Então, acima de 1h30, tudo bem. Mas até 1h30, tu tem energia, tu tem glicogênio no teu músculo, daquela massa que tu comeu na noite anterior, para correr 40 quilômetros, mas para correr 1h30 tranquilamente. Então, o gel, só tu tocou no gel, por isso que aí tem muita gente na internet, né, promovendo, né, o gel, que tem que consumir o gel. Não tem que consumir o gel, inclusive vai estragar tudo, porque vai estragar a tua dieta. Tu vai virar o dia consumindo mais do que tu gastou. Porque 1 hora de corrida, para quem ainda é muito pouco treinado, ainda não é um atleta, né, bem experiente, está começando, esse gasto calórico é muito pequeno ainda. Ele ainda não tem uma eficiência metabólica muito boa, né? Então, tem que cuidar. 1 hora, não precisa de gel. Precisa te alimentar bem antes, depois, durante. Perfeito. Mas o carboidrato, sim, aumentou muito os estudos. A gente vê, antes eu consumia, quando eu comecei a treinar, estava começando a era do gel, né? A gente ainda comia, não vou falar aqui tanta bobagem, mas a gente carregava... Cuida que o Rafa tá aqui. A gente comia muita porcaria. Não, na verdade, aqui não existia os géis ainda, né? Quando eu comecei, estava começando o Power Bar. Na verdade, era uma barra de carboidrato e ainda tinha proteína. A gente não precisava da proteína. A gente precisava de energia, precisava de carboidrato. Então, tinha aquela barra de carboidrato, tinha as barras de proteína. A gente carregava as barras de proteína. A gente usava, naquela época, o atleta não sabia muito bem como usar o whey protein. E a gente via atletas usando o whey protein na garrafinha. A garrafinha da bike. Durante e passando mal. Sim, porque aquilo lá, lembra? A gente tem aula já sobre a... Já teve aula, e passando mal, principalmente passando mal para correr. Então, depois foi evoluindo, e aí veio os géis, e aí aquele consumo de 40, 50 gramas de carboidrato dobrou, né? Hoje, quase qualquer atleta consegue absorver e consegue treinar o sistema digestivo para comer perto de 100 gramas de hora. A gente está falando de atleta, né? Exato. Isso seriam 4 géis comum. E também isso para provas longas. A gente está falando isso para durante a prova. E a gente está falando de eventos acima de 2 horas, né? Para chegar a 100 gramas de carboidrato. É interessante isso, porque o Frank é super disruptivo nesse ponto e corroboro contigo. As pessoas que ainda não ultrapassam os 90 minutos, realmente não há necessidade. E esse aumento do volume de gel se deu muito também à tecnologia, né? Eles começaram a aliar 2 tipos de carboidratos ali, de moléculas da glicose e da frutose, para que a gente aumentasse a absorção. E tem agora, eu vou falhar o nome, mas tem um atleta que é um dos grandes campeões aí do mundo no triatlon, que ele divulgou que ele está ingerindo uma quantidade que a ciência até então dizia que era impossível de ser absorvida. E aí vai lá a ciência, né? e aí... Porque muitas isso vezes que é interessante, que a gente vai treinando Exato, isso. Né? Porque às vezes os atletas, os treinadores, o treinamento, né? E não só a corrida, o triatlon, é uma grande cobaia, né? Exato. Que nem Fórmula 1, né? Que nem Fórmula 1. Tu vai testando, e aí vem o treinamento, vem a intuição, vem o treinamento subjetivo, e aí depois vem a ciência e valida muita coisa. Então vou te perguntar uma coisa em cima disso. Dentro desses mundos de gadgets que tem, de relógio, de wearable, de variabilidade da frequência cardíaca, tudo que tu já viu, o que realmente é brinquedo, o que realmente é útil para vocês como treinadores e atletas? Primeiro que para quem está começando a correr, não precisa comprar nada de aparelho, de tecnologia, não precisa sair comprando nada. Claro que facilita a vida do treino. Um bom tênis, né, Frank? Não, tudo bem, claro. Bom Deus, tênis, sim, né? Tênis, tudo bem. Mas eu digo. Pra ti é tão óbvio. Mas a gente está falando. Mas o Rafa quis citar em termos de tecnologia. Essa tecnologia que monitora a parafernália a pessoa. mesmo, sabe? O cara vira um robô, parece que o cara não consegue olhar para o lado, ele tem que ficar olhando para o relógio, daí tem que ver se a cinta está funcionando. Né? Daqui a pouco o cara está com aquele óculos com uma câmera aqui, ou está carregando o celular para olhar o celular, para olhar as métricas no celular. Não, o cara precisa de um cronômetro e ser instruído, porque, de fato, realmente o que as pessoas estão perdendo com tantos aparelhos é a percepção do teu esforço. Né? O teu cérebro, muito antes de chegar no teu relógio, ele já detectou. Uhum. Ele já sabe que doeu, ele já sabe que a frequência cardíaca subiu. Tu vai conseguir perceber isso se tu não tiver refém do relógio. E aí aquilo que a gente falou lá da teoria da fadiga tem muita relação com isso. Exatamente. O atleta que é muito refém de números, de métricas, ele fica um bitolado.
Ah, não, eu só posso correr aqui. E aí o cara fica ainda o cara fica aquele cara desolado, assim, sozinho. Como é que é? O cara que... Não, ele não treina com ninguém. Isolado. Isolado, porque o cara só quer saber, e eu conheço vários, que às vezes estão lá na orla, lá pedalando, ou treinando corrida, o cara só treina sozinho, o cara não consegue socializar. Mas às vezes, muitas vezes, não é porque ele não se permitiu, enfim, não é só porque às vezes ele não quer, assim, às vezes ele quer. Mas é que o treinador, talvez, dele também só fala em métrica, só fala em relógio. Aí o cara tá lá com aquele computador de bordo, e aí ele só pode olhar aquele número dele. E aí ele não socializa, ele não vai para um grupo, né? Ele não vê o barato, quer se distrair, quer se divertir. E se conhecer também, se né? conhecer, Como corpo, né? exato. Tu saber se tu tá performando bem, assim, não tem nada melhor do que tu te conhecer, velho. O cara que treina muito, ele passa a saber o que tá rolando com ele, assim. Tu deve ter essa percepção quando tu tá nadando, né? Pô, nadando, porque daí nadando tu não tem muito o que olhar, tu não fica olhando o relógio nadando. Não tem como. Tu começa a te concentrar um pouco na braçada, na respiração, na técnica ali, né? Na pernada. Tu sabe que se tu der uma acelerada, a frequência cardíaca vai subir. Vai daí subir, tu tenta acompanhar o cara da raia do lado, daí, opa, tu vê que não dá uma diminuída. Às vezes muda um pouquinho o treino. Eu sou meio freestyle de treino, né? Antes de treinar lá no Master. Então, às vezes, agora eu vou fazer 3 de 200 para dentro de um X minutos, para poder dar uma elevada no cardio. Então, o cara vai se conhecendo. Cara, hoje eu não vou fazer porque eu corri ontem. Tô cansado. Tô meio cansado, vai pegar minha perna e tudo mais. A gente tem um parceiro aqui que é a Vivar Sleep Center, que, cara, a gente dorme num colchão dos caras, é uma maravilha. Cada um na sua casa, viu? Não, a gente não dorme junto. E aí, a gente tá falando muito, falou, né, no início, o negócio de acordar cedo e tudo mais. Cara, como é que vocês lidam com o sono mesmo? Como é que fazem o recovery? Como é que dorme bem? Como é que... Tu falou em colchão, não estou fazendo propaganda porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas assim, eu troquei o colchão do meu filho. Aliás, minha esposa é pediatra, então ela tá um pouquinho na frente, deixa ela ditar um pouco o ritmo para algumas coisas. Mas, cara, o colchão influencia tanto na qualidade do teu sono que o colchão ajudou o meu filho a dormir melhor. Não, mas e não foi só foi a qualidade do sono dele que melhorou. E também porque o colchão, além de ser muito confortável, ela comprou o colchão um pouquinho maior. Uhum. Então, cara, isso para ele foi um barato. E ele... Esse de viúva, aquele. É um pouquinho maior. Tipo isso. Não é nem de casal, nem de solteiro. Não é nem de casal, nem de solteiro. É o do meio termo ali. Mas o sono... Nossa, o sono, a alimentação, isso é o pilar, né? A gente está falando... O cara quer qualidade de vida, quer viver mais, tem que dormir mais. Quer treinar melhor? Agora, claro, o cara quer treinar às 5 da manhã, tu vai ter que começar de trás para frente, cedo, né? Vai ter que jantar mais cedo. É que aqui a gente janta tarde, né? Agora ele se aposentou, mas eu falava assim, essas pessoas dormem com bonner, porque ele dá boa noite, elas iam dormir. Dorme, Isso aí. Mas é verdade. O atleta amador, os teus alunos, tá? Eu sempre tento buscar o atleta amador, porque é a maioria que certamente pode chegar. É difícil que a gente tenha a maioria de profissionais nos vendo. O amador, velho, que busca essa parada de treinar muito cedo e para não deixar escapar o sono, esse cara vai ter que começar a dormir 10 da noite no máximo, velho. No máximo. 9h30, 10 horas. Porque em algum momento ele vai ter que treinar, ele vai botar o treinamento de manhã cedo. Mas isso não é uma regra, né, Duda, né, Rafa? O cara, né, ele pode ir em outros horários. Ele pode também ele pode treinar, né, toda a condição biológica dele também para treinar às 6 da tarde. E ele também vai conseguir render. Ele não necessariamente precisa treinar de manhã cedo. Eu tenho vários alunos que não vão às 5 da manhã, nem às 6 da manhã. Não vão, não gostam, não criaram ainda esse hábito. E vão treinar ao meio-dia. Tá, horário do almoço. Horário do almoço, o cara depois almoça um pouquinho mais rápido e se alimenta bem ainda, depois janta bem e está resolvido. Então, cada um tem o seu horário. Mas para quem quer realmente treinar de manhã cedo, precisa de trás para frente organizar a janta, organizar o horário, né, que vai começar essa higiene do sono. Mas para quem é pai, isso é muito fácil, porque depois se dá conta que vai botar o filho mais cedo
e aí vai ver que se não botar o filho mais cedo, vai esculhambar tudo, né? Porque a rotina das crianças é... E se deixar dormir demais, também vai esculhambar tudo. Exato. Então é uma questão de rotina, de organização, de higiene do sono. E, claro, para os atletas que já têm mais idade, que são pais, já estão com a vida também organizada, financeira, é um pouco mais fácil de organizar. Né? Certamente. Para a gurizada que está no pau, fazendo estágio, trabalhando, tem a faculdade ainda, tem que achar um outro horário, né? A gente já está quase acabando, eu só queria também entender outras coisas, Frank. Tu é professor de diversos alunos e há muitos tudo anos. Mais. Como é que funciona a... Vocês chamam... Como é que chama? Assessoria esportiva, né? Clube de corrida, assessoria esportiva de corrida, equipe de corrida. Mas como é que funciona? O cara chega no Frank, eu só correr, eu quero nadar, fazer o combo. Como é que é quando um leigo, né? Quando um cara, um principiante, busca a tua assessoria? A gente procura primeiro entender, né, tudo que a gente falou aqui, né? Se o cara já quer começar a fazer triatlon, a dar essa orientação de como que é o funcionamento, como que é o triatlon, como que é a vida de um cara que já pratica triatlon. Então procura sentar com o cara, fazer uma entrevista para poder explicar, né? Também não dá para explicar demais e encher o cara de informação, senão o cara vai embora e se assusta. Às vezes, né? Se tu dizer o preço que custa a bicicleta, às vezes o cara vai embora, não. É verdade. Mas sim, a gente procura orientar o corredor também a buscar o treino com a presença do professor. Isso facilita muito para que a gente consiga ter melhor acompanhamento, essa percepção, ensinar ele a ter percepção do ritmo, né? Observar a mecânica dele de corrida, corrigir ele. Tu corre junto daí, Frank? Não, a gente tem treinos que a gente sai em grupo e que eu tô junto, outros treinadores estão juntos e que a gente aquece junto e depois vai se encontrando. E cada um faz A gente gosta muito de correr na Redenção porque o piso é macio, a areia é macio. Então, o set é muito bom. O set é muito bom. Então a gente procura estar agora no verão na Redenção porque o calor é um pouquinho arborizado. Ali, ajudam, né? Ajudam. Mas tem os treinos presenciais na pista, de corrida, no set, Redenção, no Parcão, na Orla. E também a gente tem muitos alunos à distância que a gente procura daí orientar com a planilha de treino, com a orientação de vídeo chamada. Dá pra fazer também também o treinamento à distância, porque às vezes o cara está numa cidade que nem chegou ainda, que nem tem, né, esse acesso, o cara não tem tempo, o cara vive viajando, então tem que orientar ele à distância. E essa assessoria em termos de natação, como é que faz? Aí a natação também, a gente prescreve o treino de natação para ele. Muitos já têm o seu treinador de natação, então a gente tem que integrar a planilha de treino, né, e equilibrar junto as demandas energéticas com o treino dele de natação, conversar às vezes com o treinador do Master, o treinador da natação dele, enfim, para poder conciliar isso para o triatleta, né? Sim. E a bike? A bike daí é na orla, os treinos acontecem aqui na orla, né? Cara, quem vem para cá de fora, hoje, de manhã cedo, eu estava comentando antes, eu treino um guri de 16 anos, que é de Santa Catarina, veio para cá, e lá eles não têm essa orla. Os caras ficam de boca aberta com a nossa orla. De tão bonito o lugar, o asfalto, né? Realmente ali tá top. Cara, é muito. A gente faz uma volta pedalando que dura 15 quilômetros. A distância é 15 quilômetros. É muito bom. Ótimo, para treinar é maravilhoso. Tu sai de casa, faz uma volta, tu já tem 30 quilômetros. Já treinou mais de 1 hora. Então faz 2, já chega em casa com 45. A gente é privilegiado, cara. Porto Alegre podia ter tido isso antes, mas não vamos reclamar. Conseguimos 1 hora. Está acontecendo, exatamente. Foi maravilhosa. Cara, muito agradável. Eu tenho uma última pergunta. Tá bom. Uma última pergunta. Saideira. Eu já vou Pouca até gente separando fala isso, vai coisas separando. Porque o Frank falou uma coisa, falou muito sobre a parte mental, isso é super importante. E uma coisa que pouca gente fala, Frank, é essas pessoas que te buscam e realizam o Ironman, depois de tanto tempo de treino, de tanta dedicação, tem aquela depressão pós-prova. Aquelas pessoas sentem um vazio muito grande no momento que cruzam a linha de chegada, porque aquele objetivo, talvez de 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou. Como é que tu, como treinador, prepara essas pessoas e quanto elas têm que ter em consciência, já que esse momento é um momento bem comum? Mas para a maioria acontece isso já, né? Quando o cara decide fazer essa distância, o Ironman, às vezes uma maratona, na hora errada, no momento que ainda não está adequado. Então ele enche o balão muito rápido, né?
Então ele se esgota mentalmente, fisicamente. Para a maioria acontece isso, porque o cara quer se desafiar e fazer o Ironman daqui 1 ano, daqui 2 anos. Ele não está pronto ainda fisicamente para suportar toda aquela demanda, para tolerar todo aquele esforço, para ficar 5 horas na estrada ou na orla ali pedalando. E aí vai chover e aí o cara vai ficar 5 horas numa bicicleta indoor. Que tortura, né, velho? Para o cara que não está pronto ainda para isso. Então, a maioria que acontece o abandono, a frustração, e aí depois não consegue achar mais motivação para sair de casa para fazer esporte, é porque ele já está esgotado, né, fisicamente, mentalmente, mas porque ele porque fazer, a grande maioria consegue, mas como, quando, né? Então tem que saber dosar isso de uma forma mais gradual. Então o Ironman, que é o Acancur, tem que ser para um atleta que já tem 2, 3 anos no mínimo de esporte, já passou pelas etapas anteriores, pela distância intermediária, que é a metade, para poder entender, né? Bom, porque isso, cara. Tem, muito comum. Eles chamam de depressão. Tem um nome que é Ironman pós-blues. Olha, o assim. Ironman é maravilhoso, mas se for na hora certa, no momento certo da vida, né, tudo aquilo que a gente falou, mas é o início do fim do cara. Pode ser o início do fim, do abandono dele. E esse cara, a maioria, não vai mais fazer esporte. Ele não vai ter mais motivação, né, que vem de dentro para sair de casa para treinar. Então tem que ter muito cuidado para saber a hora certa, orientar ele. Caramba, e ir mostrando outros caminhos e motivando ele a, primeiro, vai fazer uma prova curta, melhora a tua condição, melhora a tua velocidade. Para quanto correu um short triatlo? Eu fiz o short triatlo para 1h30. Vamos tentar fazer para 1h20 primeiro? E desenvolver a tua velocidade, tuas capacidades físicas primeiro de velocidade, para melhorar isso. Depois tu vai para a distância longa e tu vai chegar na distância longa muito mais econômico e preparado mentalmente também. Perfeito. Curiosíssimo isso, cara. Quantos Ironman tu fez? Uns 15, ó. 15 ou 16. E esse vazio não bateu em ti? Não, primeiro eu fiquei 15 anos fazendo prova curta. Tá. Aí depois eu fui para a prova intermediária, meio Iron, para depois fez o processo. O meu treinador, né, Wilson Matos daqui, foi treinador dos principais atletas da maior geração que ganhou provas aqui ou que viveu do esporte do triatlon. Foi o meu treinador a vida inteira. Então foi um cara que já, né, quando eu comecei, esse cara já viajava, ele foi marchador, fazia marcha atlética, viajou o mundo afora. Depois ele foi atleta de triatlon amador, já com idade, foi para Kona. Então, é um cara que já trocava muita experiência com outros treinadores e gostava muito de estudar. Eu lembro de ver o velho lá com uma Bíblia, né, desse tamanho. O cara já estava na frente. Então, foi sorte dele? Não. Foi sorte que ele fez 10 atletas, 20 atletas. Não. Sorte tive eu, que pude treinar com 20 atletas e levou o sarrafo lá para cima e depois a gente não teve mais uma geração tão forte, eu digo, para o alto rendimento, né? Tu tá com quantos anos? 43. Mas eu comecei com 13 para 14, comecei com a corrida, depois fui logo com 14 já indo para o duatlon e depois para o triatlo. Mas o que eu gostava mesmo era de jogar futebol. Sério? Mas daí não deu certo, aí fui correr. Aí fui correr. Sem a bola. Sem a bola. E tu tem lesões, Frank? Não, muito difícil, cara, muito difícil. Não. Talvez tenha uma pré-condição favorável, muito pequena, mas sempre procurei me cuidar, me recuperar, dormir, comer bem, procurei sempre orientação. Já incomodava o Rafa 10 anos atrás, tirar dúvida, né? Cara, o que tu acha disso? E sempre procurando ajuda de profissionais. Porque senão, cara... Mas eu acho que de fato, o cara, para fazer esse tipo de prova, o cara tem que ter uma predisposição... física, assim, não, né? Realmente são caras especiais. Para o alto rendimento, com certeza, sim. Para tu ir para um nível profissional, querer viver do esporte, com certeza. Mas tem que também querer muito ser parte atuante do processo e tu vai ter que fazer a diferença, porque tu vai acreditar naquilo que tu não vê. O cara não enxerga que vai ser profissional com 13 anos, 14 anos. Não, sem dúvida. Não, e é raro, né? A gente não tem referência hoje de um moleque de 13 anos, qual é a referência? Eu quero ser que nem o... É difícil, né? A gente não tem, assim, popularmente, que é o cara. Exato, não tem. Não tem. Que nem o futebol, né? É. Vôlei, né? A gente consegue ter mais espelhos.
Cara, que maravilha de papo, meu. Que legal mesmo. Olha aqui, bom, a PUC, nós estamos aqui na PUC e o Centro do Movimento é um dos lugares que pode te ajudar aí, se tu quiser também ter pelo menos, né, um check-up geral. Exato. E uma assessoria. E essas valências todas, né? Bom, o Frank deve ser um atuante aqui também, porque ele treina junto com o Rodrigo Bodanese, que avalia as pessoas. Super indico. Então, super indica, né? Então o Centro do Movimento é um grande com eles parceiro no nosso. Grêmio Náutico União direto, os dois. Eles passam. Não, eles passam correndo. Tem um grupo lá muito bom, velho, no União lá, que me dá inveja, meu. Olha aqui, café. Gosta de café? Mas esse aqui é o mais top. Aliás, no meu aniversário, eu peguei minha mãe e fui lá na Baden. É mesmo? Sentamos lá, tomamos um café. Baden torrefação. Maravilhoso. De café. Cara. Sabe que eu comi um pão de queijo lá, cara? É mesmo? Que os guris fazem, artesanal deles mesmo. Cara, que coisa gostosa. Eu saí apaixonado pelo pão de queijo. E aí fizemos um café e um pão de queijo. Um abração, né? Pro Gert, né, cara? Ele tava lá, aliás. Aí tava? Tava lá. Foi muito legal. Então, conheça. Eu nunca sei o nome da rua, porque eu vou direto ali e acabo... Na Azevedo Sodré? Azevedo Sodré. É uma Ali delícia. tem a torrefação deles. Na torrefação. Putz, muito os caras legal. fazem tudo ali, tem a aula também. E aí, cara, estaciona ali na frente, né? Tem uma lojinha do lado da outra ali. Putz, cara, eu saí de lá, quero voltar mais vezes para tomar um bom café lá. A gente também falou, então, da Vivar. Um beijo, pessoal da Vivar, que tá vendo a gente, tá feliz da vida. O Luca, o Bruno, todo mundo lá. A gente falou dos colchões. E cara, é legal investir no colchão, né? Para poder dormir bem. Sono é vida. É uma loucura. E a gente só descobre depois que realmente investe, né? Tô dormindo bem, que nem dor nas costas. Acho que dá tudo bem, aí quando começa a dor, daí a gente valoriza. Colchão é a mesma coisa. A gente só vai valorizar quando... Tem uma parada que o cara olha, diz, mas eu não vou pagar isso aí, cara. Não é gasto, é investimento. Não, é verdade. Cara, dormir bem é uma... E dura 10 anos um colchão? Às vezes até mais, dependendo da mais. Cara, dá uma olhada lá em Vivar Sleep Center. A Cienza também tá. A Cienza Pharma tá conosco e o Frank vai levar os gummies de creatina que eu estou apaixonado. Quando acabar, me convida de novo pro podcast, né? Óbvio. Aí acho que tem 30, né? Então daqui a um 30, mês. exato. Eu vou tomar todo dia daqui a um mês. Eu vou gravar de novo. Tu volta pra falar depois de natação, depois de corrida, depois de bike. A gente vai pegar ele pra todos os assuntos. Frank, outro que é nosso parceiraço, que vai te dar um cheque presente aqui, o pessoal da Armazém Box 18. Sou fã. Aí, então. É muito bom, a gente não precisa nem falar que todo mundo já conhece. Todo mundo usa, né, os produtos aqui, isso é muito legal, cara. E ao contrário de alguns alunos do Frank, ir lá e postar no Instagram faz bem. É verdade. Tá boa. Aí pode ir lá, que lá é legal. O lugar é encantador, é famoso porque todo mundo tá lá, pode ler teu jornal de papel, né? Chegar lá cedinho. Café da manhã deles, nota 10. O café da manhã, nota 10, exatamente. Tem lá os cardápios que o Rafa super avaliza também. E também tem a Starta, que é um soft tech dedicado a transformar seguros e saúde. Aceleramos a digitalização de seguradoras, corretores e operadoras com tecnologia de IA e plataformas que reduzem custos, aumentam conversão e elevam a experiência do cliente. Somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. Exatamente, um abração pro Michel acho e pro que Rubens. Falei de todos os nossos parceiros, quero só agradecer demais ao Frank. Obrigado, cara, pelo carinho aí, pelo tempo. Espero que tu tenha gostado também, a gente adorou, viu? Foi muito legal. Espero um dia voltar aí. Sem dúvida. Adorei, Foi obrigado uma pelo aula. convite. Foi uma aula, literalmente uma aula. Uma aula sobre, Rafa, vamos para os insights? Sem dúvida. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu aqui e colocar no mapa mental pro pessoal. É isso aí, isso vira corte, tá bom? Então pode procurar no canal, tem as aulas separadinhas em cortes, inclusive a do Rafa. A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau! Uma aula sobre correr, pedalar e nadar. A conversa com o Frank que foi extremamente interessante e a gente vai explicar um pouquinho dessas 3 modalidades que formam o triatlon. E a primeira coisa que a gente debateu com o Frank foi exatamente isso. A gente percebeu que nessa era de gratificação instantânea,
A ascensão do triatlo ela está representando justamente esse paradoxo, ou seja, a busca deliberada pelo sofrimento metódico como justamente um símbolo de status e distinção. Mas o que eu achei interessante é que o triatlo não começou lá nos Estados Unidos mesmo, como a gente realmente imaginava, e sim nasceu na França, em 1901, e na primeira competição, os atletas eles correram 3 km, pedalaram 12 km e cruzaram o Rio Marne, que é um rio que eles fizeram a nado justamente por uma prova de versatilidade. O Ironman, que a gente tocou no assunto, esse sim, nasceu lá no Havaí em 1978. E olha a origem que interessante. Foi numa conversa de bar, onde foi proposto pelo coronel John Collins justamente em decidir quem era o atleta mais resistente entre nadadores, ciclistas ou corredores. E aí veio a frase, ele mesmo falou, quem terminar primeiro, nós vamos chamar de o Homem de Ferro. E aí veio o nome Ironman. A partir daí nasceu essa modalidade onde o epicentro na América do Sul é justamente o Brasil. E, por exemplo, o Ironman Brasil, feito em Florianópolis, ele gira em torno de 61 milhões de reais de custos de investimentos. Isso supera eventos como o Carnaval em relevância da economia local. E o esporte está crescendo muito aqui no Brasil. Por exemplo, esse dado aqui é interessante, as buscas online pela palavra triatlon, elas no Brasil cresceram mais de 80% só em 2024. Reflete justamente a demanda por um estilo de vida muito mais ativo que as pessoas estão procurando. E um clube, um nicho de pessoas que está buscando muito mais essa modalidade são os executivos. Então a gente está vivendo exatamente esse fenômeno aqui, ó, do executivo de ferro. Vocês acreditam que até 40% dos participantes de provas de Ironman são executivos de alta renda aqui no Brasil? Então, a gente pode dizer que esse esporte substituiu já o golfe aqui na nossa prática de alta renda. E por que eles pensam isso? Justamente pela questão do capital corporal. O corpo projeta uma imagem de invencibilidade. Dinheiro não compra isso. Na verdade, como a disciplina pode suportar dor, é algo que essas pessoas estão buscando. Além disso, essas pessoas desse nicho dizem que gera um network autêntico, que no momento do sofrimento compartilhado, isso gera uma confiança mútua entre os participantes e eles fazem um ótimo network. Que coisa interessante, né? Aí veio essa frase aqui que eu encontrei justamente de um praticante. Ele disse que o dinheiro pode comprar a bicicleta mais cara, mas não pode comprar o VO2 máximo. Isso deve ser conquistado. Isso significa que essas pessoas estão buscando justamente isso. Em conversas com CEOs, com empresários, eles me colocaram 2 pontos de correlação entre o esporte e o seu dia a dia empresarial. Então, o que o triatlon traz para eles, junto com o dia a dia empresarial? Resiliência, gestão de energia, não apenas de tempo, além de planejamento estratégico. Tudo isso é aplicado tanto nos treinos, na competição, quanto no seu dia a dia na empresa. E para quem é treinador, para quem vive, para quem treina essas pessoas, eles vivem um conflito bastante interessante, porque o triatlon ele tem um dilema fisiológico. O corpo ele precisa dominar modalidades de padrões biomecânicos bastante distintos, bastante conflitantes, por exemplo, gerando o fenômeno da interferência. O que significa isso? Um exemplo clássico é a transição do ciclismo para a corrida. É o momento crítico onde o sistema nervoso precisa se reajustar, o movimento de cadeia cinética aberta para fechada em uma exigência já de fadiga. Que coisa interessante isso. E a partir disso a gente tem que pensar que tem os pontos positivos e negativos também. O que ele traz? Que a paixão não pode virar obsessão. O esporte pode ser crescimento, deve ser crescimento e não compulsão. O próprio Frank falou pra gente que existem determinados custos pessoais. O primeiro pode ser financeiro, né? O investimento anual ele pode chegar a R$150 mil para que a gente possa ter uma equipe premium, um staff, uma superbike e o básico gira em torno de R$48 mil por ano. E também tem o custo pessoal do compromisso de 18 a 20 horas semanais, isso pode levar em algumas consequências, isolamento e conflitos familiares severos. Então é sempre muito importante a gente entender que o esporte deve virar a paixão e de forma alguma obsessão. E para aqueles que são apaixonados e gostam, aqui vem um pouquinho dos exemplos das provas do triatlo. A gente tem desde o Super Sprint, que é a prova mais curta, onde nadam 400 metros, pedalam 10 quilômetros e correm 2,5 km. Tem o triatlon olímpico, que as pessoas nadam, os atletas nadam 1,5 quilômetros, pedalam 40 quilômetros e correm 10 quilômetros. Tem o clássico Ironman,
que eles nadam 3,8 quilômetros, pedalam 180 quilômetros e correm uma maratona, ou seja, 42 quilômetros, até o famosíssimo Ultraman, que pode durar até 3 dias, onde eles nadam 10 quilômetros, pedalam 421 quilômetros e correm 84 quilômetros. Bom, essa conversa com o Frank foi incrível sobre o triatlon e a gente aprendeu um pouquinho mais dos compromissos pessoais, dos compromissos financeiros e principalmente da parte técnica e estratégica desse grande esporte. Eu te espero até a próxima aula em Uma Aula Sobre.